A Luciana vai começar falando sobre este objeto e a história que ele tem. Eu gostaria que agora vocês prestassem muita atenção nisso. Tá ok? Vai lá, Lu, é com você. Peraí, deixa eu colocar o fone rapidinho. Eu não tirei a foto do meu, vou mostrar só. Estão me ouvindo? Sim. Todo mundo, perfeitamente. Ah, então tá bom. Bom, então o tema são memórias, né? Memórias, relatos de memórias, né? Então, um relato de memória afetiva que eu tenho aqui é com essa colher. Parece uma colher normal? Parece uma colher normal? Eles estão colocando que É uma sim, colher normal, cara. bem pertinho, ó. Ela tem diferença da Ela é outra serrilhada. colher. Ela é serrilhada, isso. É uma aí, quem colher, falou. garfo, faca. É isso, Alguns uma falam que colher, não, mas ela falam que sim. tem as pontinhas aqui, né? E para que será que ela serve? Quem imagina? O que ela faz? Qual a utilidade dela? Tirar a polpa da fruta? Pode ser, né? Ó, pode ser uma hipótese. É. Cortar, que mais? Serrar as coisas. Serrar, pode ser. Raspar as coisas assim. Raspar, cortar. Descascar, assim, Comer carne, o menino Eu ainda tô vai pensando que churrasquinho. essa machucaria minha boca, gente. Eu não sei Botar um churrasquinho. serrar madeira, um CRT que é para serrar madeira, cortar bolo. Isso, tem várias ideias madeira? aí, né? Serrar madeira? Mas deixa eu contar. Vocês deram muitas ideias aí, muitas opções, achei bem legal. Tirar a casca da fruta. Parabéns pela criatividade. Mas essa colher, ela foi produzida, ela foi confeccionada pelo meu avô. Meu avôzinho já falecido, né? Faleceu com 86 anos, mas ele, muito antes, ele era bem mais jovem, ele tinha uns 50 e poucos anos, mais ou menos. Ele ficou a tarde inteira confeccionando essa colher. Para que será que ele ficou confeccionando essa colher a tarde inteira? Vocês deram algumas opções: cortar, serrar, né? Cortar alguma coisa, né? Raspar alguma coisa. Quem falou raspar, tirar a polpa da fruta, Jorge, muito bem. Quem falou raspar, acertou. Ele confeccionou essa colher para raspar o coco, aquele coco gostoso, branquinho. Como ele não gostava dos raladores que tinha, né, para ralar o coco, ele inventou essa colher. Aí ele pegou uma serra e foi fazendo uma colher normal, mas ele foi fazendo essas marcas aqui para depois ele utilizar para raspar o coco, né? Para raspar o coco, para fazer doce, para fazer cocada, né? Então ele fez nesse objetivo essa colher. E a minha mãe, ela guardou até hoje essa colher aqui. Então a gente lembra do dia que ele fez essa colher. A gente lembra, a gente era criança ainda, pequenininho, a gente perguntava: vô, por que você está fazendo essa colher? Eu vou fazer uma coisa muito boa para a gente comer. Ele falava. Então, ele fez essa colher para ralar o coco, né? Então, eu guardo ela até hoje, ela está passando de geração em geração, já passou pela família da minha tia, aí passou pela família da minha mãe, aí agora está na minha família, e assim vai ficar para os meus filhos. A história do vovô, tá? Então, essa é a história da colher do meu avô. Tem outras histórias também, rapidinho, tá? Mas essa é a história afetiva de criança. Aí, né, quando a gente casa, né, a gente tem nossos filhotinhos, eu também guardei essa meinha aqui, ó, do Corinthians. Quem é corintiano? Eu guardei essa meinha, esse par de meia, eu tenho um par, eu guardei o parzinho. Que os meus 2 filhos usaram essa meinha. Eles ganharam de uma tia, né? Uma tia adotiva, nem é tia de sangue, mas ela sempre dá presente para eles. E eu guardei, eu falei assim, os 2 vão usar. Eu nem, quando ela deu de presente, eu nem sabia que ia ter a minha filha depois de um ano, mas eu guardei, né? Misticamente eu guardei. E aí a minha filha também usou, então tem um significado muito
afetivo. Essa meinha que eu guardo e mostro para eles até hoje. Agora já tá calçando o mesmo tamanho do meu pé, 36, e nem serve mais. Ele fala: mãe, como meu pé era pequeno. Falo: vocês também já devem ter vivido isso aí, né? Com as mães em casa, muito bem. E para finalizar minha participação, tem um vasinho aqui. Esse vasinho aqui foi uma amiga minha que me deu, já tem uns 10 anos. E ela me deu de presente de aniversário, eu achei muito bonitinho, porque ela não tinha dinheiro na época. Ela falou assim: Lu, eu não queria deixar passar em branco seu aniversário, então eu fiz o presente para você. Então, essa caixinha aqui é uma caixinha de leite, essa caixinha cortadinha aqui, ó, ela cortou em retângulo, numa caixinha de leite, ela cortou metade, né? Daquela caixinha de leite Tetra Pak que a gente compra no mercado. E aí ela revestiu aqui com pedrinhas que ela encontrou ali no entorno da casa dela. E ela comprou só esse negocinho de plásticozinho aqui, que é a plantinha da pimenta, né? Diz que a pimenta afasta o mal olhado, né? Então é para dar boa sorte. Então ela fez de presente para mim. E ela falou assim: então eu não quis deixar passar em branco seu aniversário, então eu fiz esse presente para você de recordação. Então eu guardo com muito carinho, que foi no momento de dificuldade que ela fez, né? Com toda essa dedicação, e fez esse presente para mim. E essa parte aqui de fora, gente, é coador de café. Sabe o coador de café que a nossa mãe faz o café? Ela lavou o coador de café, ele fica com essa marca aqui do café. Aí ela foi, colou, invernizou, aí ficou nesse formato. Então, são esses 3 objetos aqui que fazem parte da minha memória afetiva aí de objetos, tá bom? Muito bem, amei. Aí agora eu vou dar tchau para vocês. Eu achei fantástico, assim, Achei muitos também. objetos de várias épocas, histórias diferentes. Legal, Lu. Uhum. Agora eu vou dar tchau para vocês, deixar vocês na companhia da Pro Amélia e da Pro Sandra, que eu vou para minha outra aula no ensino médio. Tchau, tchau, gente. Obrigada, Luciela. Tchau, Pro, até amanhã. Tchau. Legal, né? A Lu veio contribuir aí com a aula. Isso é muito importante. Tchau. Maria Amélia, agora é com você. Agora, gente, eu Tem um vou mostrar objeto. para você. Agora sou eu. O meu não é um objeto. É um objeto? Não sei se é um objeto. Acho que quando você recebeu, tinha valor de objeto. É, o valor de objeto. Depois, olha só, gente, tá dando para ver? Vou mostrar só uma parte, assim, ó. Sim. O que vocês acham que é isso aqui? Ultrassom. Ultrassom. Muito espertos. Ai, olha só, parece que é muito novinho esse ultrassom, gente, ó. Tudo do mesmo dia. Não. Né? Hoje em dia nem tem mais, né, esses ultrassom desse jeito assim. Agora eu vou mostrar aqui. Foi feita capinha aqui. Tinha mais coisas, meu filho guardou. Aqui, ó, foi o resultado do dia. O que significa isso daqui? Foi o meu primeiro filho, minha primeira gravidez. Aí vocês perguntam para mim assim, foi no dia 22/9/1998. Parabéns. Vocês não tinham nem nascido ainda, acho que nem a mãe Meu de vocês. Deus, que antigo. É, antigo, né? Antigo. Nessa época eu nem sabia que eu ia existir. Não, nem os pais de vocês sabiam que ia ter vocês, às vezes nem sabia que ia conhecer o pai de vocês, né? Meu filho hoje está com 22 anos. Eu tinha aqui os cartãozinhos de vacina, tudo dele, ó. Tem aqui, ó. Médico, o dia que ele passou no médico, tem tudo aqui. Esse dia, vocês vão perguntar para mim assim, professora, foi um dia muito feliz na sua vida? O que eu posso dizer? Nesse dia, não. Porque eu não esperava estar grávida, estava no melhor momento da minha carreira, da minha vida, dos meus estudos, estava estudando, fazendo faculdade de Direito. Isso, assim, para vocês, para sua lição de vida também.
Aí arrumei um namorado, né? Aquelas coisas de vir fazer depois do casamento, a gente faz antes. Aí fiquei grávida, não era adolescente, mas estava já, né, no melhor momento da minha carreira. Fiquei grávida antes de me casar e acabei saindo do foco dos meus estudos, da minha faculdade, da minha carreira que eu queria ser juíza ou delegada federal. Então, não que não traga coisas boas para mim esse ultrassom, mas eu olho para ele e falo assim, graças a Deus tenho meu filho, sou muito feliz, fiquei feliz depois, com certeza, mas olho para cá e vejo, lá em 98, eu poderia ter seguido um caminho diferente, ter estudado primeiro, ter focado primeiro, para depois ter pensar no filho, mas eu fiz o filho primeiro, para depois focar na minha carreira, né? E sair do foco, que era outra carreira que eu ia seguir, né? Eu até falei para a Sandra uma vez. Então, serve para tudo. Então, os objetos que eu guardo, hoje na época era um objeto, hoje é um objeto, é claro que depois tem um sentimento muito grande para mim, isso daqui, né? Que a gente guarda com todo carinho, até o dia que nasceu, carteirinha de vacina, que ele pegou da minha caixa, que eu guardo tudo numa caixa, primeiro o médico, pediatra, foto do pediatra. Ele guardou numa caixa e trancou no quarto dele. Está lá trancado. Eu fui lá para pegar, mas está trancado. Ele saiu para mostrar para vocês. E objetos que eu tenho de valor, eu não tenho aqui, porque ficou tudo na casa da minha mãe, lá em Minas Gerais. Então, eu não trouxe. Acho que até contei para alguns lá das Minas Gerais. E muitos causos de lá também, né? Agora, acho que tá bom, né, Sandroca? A Sandroca vai contar agora um pouco da dela. Tem muita coisa. O que eu vou mostrar para vocês neste momento é os objetivos da nossa aula, tá? A gente começou aí falando sobre os objetos, a gente queria aproveitar esse momento da Lucielma aí com a gente, né? Vou pedir que agora o Gustavo assuma o chat aí, porque eu literalmente não consigo mais olhar, mas... E aí, o que nós temos aqui? Os objetivos dessa aula. Antes, eu queria falar que a Maria Luísa estava mostrando um gatinho lindo aí. Eu vi o seu gato, Lu, eu vi, achei lindo e fofo. E aí já vai a primeira missão para vocês. Agora, depois de vocês ouvirem a história da Lucielma e a história da Amélia, é a vez de vocês. A primeira missão, anota aí, tem que localizar um objeto e contar a história desse objeto. O que você vai fazer? Arrumar um objeto na sua casa... vai pegar esse objeto lá da sua casa, vai tirar uma foto, porque a gente tem que ver o objeto, e aí vai escrever. Escrever quanto, professora Sandra? Vai escrever 5 linhas, 6 linhas, eu não preciso de muito. Se você quiser escrever bastante, eu respeito, mas eu não preciso que você escreva demais. Se escrever 5 linhas sobre o objeto, contando o que ele significa, já está legal. Então, anota aí, missão 1, fotografar um objeto... Anota aí. E contar a sua história. Legal, hein? Essa é a missão 1. Vamos para os objetivos? Está aparecendo na tela naquele tempo? Tá? Tá, sim. Beleza. Então, vamos lá. Os objetivos valorizar experiências de pessoas mais velhas. A gente sabe que tem muita gente pelo mundo preconceituoso que não valoriza aquilo que as outras pessoas viveram, né? Breno, tá travando? Muda um pouquinho de lugar, quem sabe? Eu acho que é lá no dele, não é? Tá travando para todo mundo ou só pro Breno? Ô, Pro, Pra mim, não. a Camila perguntou se esse slide vai estar no Classroom. Pra mim tá normal. Isso é uma apostila, vai estar no Classroom sim, tá? Pra mim não. Tá travando. Beleza. Galera, olha só. Também. Quais são os objetivos? Valorizar a experiência de pessoas mais velhas, compreender o que é memória, o que exatamente significa a palavra memória, perceber como objetos e imagens podem trazer lembranças de um tempo que já foi, que já passou, que não existe mais, e por que isso é tão importante? E aí, por último, observar que as memórias podem ser registradas oralmente ou por escrito. Tem diferença? Claro que tem. Quando eu vou escrever uma história, eu tenho um cuidado muito maior, porque eu preciso usar vírgula, eu preciso usar pontuação, senão as pessoas não vão me entender. Agora, se eu for contar oralmente para alguém,
a própria forma como eu fico, como eu falo, a pessoa vai entender muito melhor sem eu precisar utilizar de tantos recursos. Tranquilo? É sobre isso que nós vamos falar. Eu vou começar fazendo uma leitura para vocês, porque foi o que a gente combinou entre a gente aqui. E eu queria... a leitura que eu vou fazer é de uma escritora, ela chama Tatiana Belink. E aí eu estou mostrando agora para vocês a biografia dela. Ela nasceu em 1919, ela viveu até 2013, tá? Ela morreu bem velhinha, ela morreu com 94 anos. Eduardo Oliveira, você quer perguntar? Não mais. Beleza. Qualquer coisa chama. Ó, foi uma escritora de literatura infanto-juvenil, ela foi roteirista e ela foi tradutora de obras em russo. Ou seja, ela falava português e falava russo. E ela foi a responsável pela primeira adaptação do Sítio do Pica-Pau Amarelo para televisão. Foi ela que pegou lá a obra do Monteiro Lobato e transformou, na época, em um seriado. Isso foi muito legal na época, tá? Até hoje, o Monteiro Lobato ainda está sendo sempre adaptado aí, né? Todo o tempo, para a gente poder estar ouvindo, conhecendo a obra do Monteiro Lobato, ela se tornou uma das coisas mais importantes. E a Tatiana Belink, ela tem grande influência sobre isso. Observando aí, vocês vão ver a foto dela criança aí com os pais dela, que aqui o pai dela chama Varon e a mãe dela Rosa, tá? Isso aqui, já que ela nasceu em 1919, eu vou supor que aí ela tinha no máximo 2 anos. Então, a gente tem uma foto aí de mais ou menos 1921, ou seja, 100 anos atrás, gente. Olha que legal. Essa foto tem 100 anos de idade aí, talvez 101, mas, no geral, uns 100 anos ela tem. E aí ela gostava de assistir peça, ela gostava de monólogos, ela gostava de uma porção de coisa, mas o que ela mais gostava era de escrever e de atuar em teatro. Então, o teatro foi o grande começo da vida dela. Como escritora, ela escreveu muita coisa, gente. Eu vou pegar aqui para mostrar, ó, isso tudo que eu estou mostrando aqui, ó, são obras que ela escreveu enquanto literatura. Claro, ela também teve muita coisa em literatura infantil, em teatro, porque ela gostava, e ela escreveu muita poesia, muita poesia. Eu não vou mostrar a poesia dela também, não, mas eu queria que vocês entendessem que sabe quantos... Ela é autora de quantos livros, gente? 250 títulos. Ou seja, 250 livros que esta senhora escreveu. Ela morreu com 94 anos, tá? Misericórdia. E ela não conheceu a pandemia. Mas há muita coisa que a gente conhece hoje, algumas coisas são contribuições dela para a TV brasileira. E eu vou ler uma história que ela escreveu, tá? Queria que agora vocês fechassem o microfone e prestassem muita atenção na minha leitura. Não é um texto curto, tá? Mas eu gostaria de lê-lo para vocês, porque ele faz parte da perspectiva da Olimpíada. Depois do almoço, chama-se Transplante de Menina. Depois do almoço, continuamos o nosso turismo carioca. Papai e mamãe, mais o primo, feliz proprietário de uma baratinha. Baratinha é como o pessoal chamava Fusca, sabe? O Fusca ele era conhecido como Baratinha, porque ele era pequenininho, era o carro menor que existia. Nos levaram todos empilhados a passear pela cidade do Rio de Janeiro. E foi assim que ficamos conhecendo o Morro do Urca, tá alto. O Morro do Urca e o Pão de Açúcar. Ai, que emoção! Pelo Funiricar, o bondinho pendurado entre aqueles enormes rochedos, e de onde se descortinava uma vista empolgante, só superada pela paisagem de tirar ainda mais o fôlego, que se estendeu diante de nossos olhos. Quando subimos, passageiros de outro trem incrível, quase vertical, ao alto do Corcovado, ali ainda não se erguia a estátua do Cristo Redentor. O que ela quer dizer? Ainda nem existia o Cristo Redentor nesse momento, que é hoje o cartão postal do Rio de Janeiro. Mas me parece que o panorama era, por estranho que pareça, bem mais divino ao natural, sem ela.
Fomos passear também na Gávea e na Avenida Niemeyer, ainda bastante deserta, e na Tijuca, com a sua floresta e a sua linda Cascatinha. Cascatinha, por sinal, era o nome da cerveja que o papai tomava com muito gosto, enquanto nós, crianças, nos amarrávamos num refrigerante incrível que tinha o estranho nome de Guaraná. Não deixamos de passear pelo centro da cidade. Não deixamos de passear pelo centro da cidade, na elegantíssima Rua do Ouvidor e na muito chique Cinelândia, em frente ao Teatro Municipal e às suas escadarias. Cinelândia é o lugar onde se passava os cinemas da época. Então, assim, eu vou parar por aqui, porque o texto é grande, eu vou ler um trechinho aí para vocês. O que a Tatiana coloca aqui nesse texto é a visita dela ao Rio de Janeiro, quando ela conheceu toda aquela maravilha. É muito interessante quando a gente pega um texto e ele começa a contar para a gente de um lugar onde a pessoa esteve e que nós nunca estivemos. Porque a gente acaba tendo uma experiência que você não teria se você não fosse, que não teria não do mesmo jeito. Às vezes, aquilo que a Tatiana acha bonito, a gente não acha. Aquilo que foi legal para ela, talvez não fosse legal para a gente. E é isso, esse é o primeiro texto da Olimpíada que a gente vai tratar hoje. A gente tem mais um, e ele vai ser passado pela Amélia daqui a pouco, mas a gente queria começar a conversa sobre esses trechos. Então, assim, você acha... Fala, Amélia. Para os meninos dos sextos anos, eu não sei se, eu acredito que seja dos sextos, eu estou vendo eles falarem no chat, e é assim, para dar um tempinho no chat, focar na aula. Foque no que os professores estão falando, vocês precisam fazer anotações. Então, assim, se precisar de falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, levante a mão que a gente vai atender. Mas enquanto estiver lendo o texto, explicando o que é, só preste atenção, depois para um pouquinho. As conversas paralelas acabam não ajudando vocês. Sim, esse chat não é para brincadeira, é só para perguntar, fazer pergunta, falar sobre o assunto, entendeu? Então, assim, não fica com brincadeira sem graça, porque não pode. É hora da aula, se não focar, como que vai prestar atenção, como que vai aprender? Não vai aprender, é o momento de aprendizado, tá bom? Tá? E assim, eu nem vou ler o texto todo, porque senão vai ser muito cansativo para vocês, tá? Mas assim, ficar só ouvindo, sem imagem, etc. O que a gente vai fazer durante a semana é disponibilizar alguns podcasts onde a gente vai fazer a leitura do texto para você ouvir sozinho. Isso. E aí, nos que vocês voltarem, você vai falar assim, eu ouvi o podcast, e a gente vai discutir aquilo que você já tem que ter ouvido antes para a aula. Tá? Isso é importante. E aí, quando a gente fala da Tatiana Belin, que ela está falando sobre o quê? Qual é o assunto central? Coloca no chat para mim. O assunto central da Tatiana nesse texto. O que vocês acham? Coloca no chat. O que ela está falando? O assunto central do quê? O que ela está falando? Está falando do Rio de Janeiro? Jorge falou. Beleza, a maioria... Quem é o Gin, alguma coisa? Sua visita ao Rio, Eduardo falou. A viagem pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. A viagem dela ao Rio. A viagem dela ao Rio. Para o menino que acabou de escrever um palavrão no chat... Eu estou gravando e, particularmente, eu consigo puxar o seu IP aqui, tá? Então, eu vou prejudicar você. Então, sai da sala, seu sem graça. Tem o nome dele aí? Não vi. Nem o nome não usa essa criatura. Ele saiu da sala? Qual é o nome dele? Escreve lá. Oi, pra eu vou ver. Vitor, vê pra mim. Ô, Pro, eu mandei lá no chat. O nome dele é Guizinho.
Eu vi. O nome dele é Eu vi. Guizinho, professor. Ele tava falando palavrão. Mas já saiu, né? Saiu. Saiu? Saiu. Mas eu tenho o Saiu. IP dele, eu vou quebrar as pernas dele depois. Pode deixar. É. Aí o que acontece? Vai deixar de ser bobo. Nós falamos sobre a história, todo mundo acertou, é isso aí. É Rio de Janeiro, é a visita ao Rio de Janeiro, mandaram muito bem, tá? O que a gente quer fazer? A gente quer agora falar sobre a sua missão 2. Mas antes, eu queria que vocês prestassem bastante atenção no que a Amélia vai falar sobre a Zélia Gattai, tá? Isso. Presta Vai passar o atenção. videozinho, né? Posso colocar o vídeo? Pode. Eu vou falar porque a Zélia Gattai, ela nasceu em São Paulo, ela é filha de imigrantes italianos e começou a escrever bem tarde, não começou novinha, não. Então, assim, a gente vê que a gente também pode, se a gente tem, né? A gente lê bastante, escreve, dá para escrever. A gente vai colocar um videozinho, ela vai falar um pouco sobre ela, tá? Presta atenção. Eu jamais pensei em minha vida em escrever um livro. Eu sempre gostei de contar histórias. Eu nasci assim, numa época em que não havia televisão, não havia rádio, o cinema era em branco e preto, mudo, não é? Não tinha nada. Essas crianças de hoje têm milhões de coisas para se divertirem. Mas o divertimento meu e dos meus irmãos era ouvir histórias. Então, de noite se reunia tudo em volta do pai e da mãe, que sabiam contar histórias como ninguém. E eu ainda tinha uma coisa importante para mim. Como meu pai e minha mãe eram italianos, eles contavam na língua deles. Matavam 2 coelhos com um tiro só. Então, a gente acompanhava a história e aprendia a língua também. Tanto é que, para mim, italiano era mesmo que o português. Eu entendia tudo, como entendo. Agora, falar não falava, eu só respondia em português. Mas eu contava muita história, sempre. E um dia, já fazem isso 20 e poucos anos, quer dizer, 30 anos depois de eu estar batendo a máquina para Jorge, a Paloma me disse: olha, mãe, por que é que você não escreve aquela história que você conta sempre de sua mãe que foi comprar um disco da Serenata de Schubert? É uma história tão gostosa, tão linda. Você podia escrever essa história. Eu digo: eu escrever história? Eu não sei escrever. Ela disse: sabe. Você sabe contar e quem sabe contar sabe escrever. E você não vai escrever essa história para publicar. Você vai escrever essa história para ficar para as minhas filhas. E foi aí, então, que eu resolvi escrever essa história da Serenata de Schubert, do disco. E fui escrevendo. Eu digo, em 2 páginas ou 3, eu conto tudo. Nada. Eu tinha que esperar, às vezes, horas antes que Jorge me desse trabalho, porque eu ia rápido, né? Eu escrevia com os 10 dedos em máquina elétrica, eu alcançava ele num instante. Eu digo, vou aproveitar o intervalo e vou escrever 2 páginas e dou para a Paloma. Mas cheguei a 15 páginas. Não estava nem na metade do que eu queria dizer. E aí eu digo, meu Deus do céu, o que é isso? Que bobagem que eu estou escrevendo aqui. E criei coragem, viu? Porque eu tinha, assim, pelo escritor, um respeito muito grande. E eu ia ficar muito magoada se eu mostrasse para ele, ele dissesse, que bobagem, que é isso? Aceitando, né? Mas ele não ia fazer isso, mas eu sempre tinha esse receio. Mas eu criei coragem
E um dia disse, Jorge, leia isto que eu escrevi. E piquei. Ele ficou com aquelas folhas de papel assim, na mão, muito assombrado, né? E foi, leu tudo logo. Leu e me chamou. Senta aqui junto de mim. Eu sentei, ele disse, olha, eu li e gostei muito. Essa história que você contou, apesar de eu conhecer essa história, que eu já vi você contar para não sei quantas crianças, você de vez em quando conta e eu também ouço, uma história é boa e tudo, mas não passa de uma anedota apenas. Eu acho muito pouco. Eu acho que você devia escrever um livro sobre a tua infância. Porque você é uma menina privilegiada, é uma pessoa privilegiada. Você teve uma infância de menina pobre, mas foi uma infância rica. Você tem tanta história para contar daqueles anarquistas, daquelas festas proletárias que eu ouço você contar, da tua vida de menina, quando em São Paulo não existia nenhum arranha-céu, não tinha nenhum. As ruas eram iluminadas com um lampião a gás. E eu morava numa rua central, na Alameda Santos, que é uma rua paralela com a Avenida Paulista, a primeira rua depois da Pelipim, uma rua muito central. Não tinha iluminação, tinha um lampião a gás na esquina, e toda noite de tardinha vinha um homem com um pauzinho, levantava de uma janelinha sem tiro. Os namorados gostavam muito. Isso eu sabia pelos namorados de minhas irmãs, que eu era pequena. Eles pagavam para os meninos irem apagar os lampiões pelas ruas onde eles iam passar a noite. Tinha essa vantagem. Mas, Jorge, conta isso tudo. Vai ser uma coisa muito interessante, uma coisa que você pode contar, mas escreva com o coração, como você escreveu essas 15 páginas. Escreva com simplicidade. Não procure fazer literatura, procurar as frases difíceis, citar nomes famosos. Não faça nada disso. Escreva as coisas como você pensa que estão no teu coração. E você vai fazer um livro único. Escreva. E eu fiquei assim, sem saber, e aí eu escrevi. Anarquistas, graças a Deus. Ele nunca viu, enquanto eu escrevia, eu não mostrei para ele. Mas eu mostrava para Paloma, mostrava para João, mostrava para o meu cunhado James Amado, que também é escritor. E todos apoiavam, tá ótimo, tá ótimo. E davam coragem e força, né? Até que, por fim, eu terminei o livro. Quando o livro ficou pronto, eu fiquei muito encabulada de eu ter escrito um livro. Eu digo, meu Deus do céu, eu escrevi esse livro, que coisa. Que legal, né, gente? Essa é a Zélia Gattai contando aí como é que foi esse momento de escrita dela. O que nos leva à nossa segunda missão. Caderno e papel na mão? Eu vou ler o texto. Precisa ler o texto dela? Vamos fazer o seguinte, a gente vai liberar, junto com as missões, o podcast para vocês ouvirem o texto, que é melhor do que as professoras lerem aqui em uma horinha só. Então, você vai ter lá os dois podcasts, o texto inteiro da Zélia Gattai e o da Tatiana, tá? A gente vai liberar esse podcast junto da lição lá. Bora? Posso dar a missão 2? A missão 2 é gravar uma pessoa contando uma história que viveu na sua vida. Pode gravar em vídeo ou em áudio, mas eu prefiro vídeo. Claro, mas se você não conseguir gravar em vídeo, pode ser de áudiozinho mesmo. Não entendi. Repetir a lição.
Você pode repetir a lição, por favor? Posso. Vamos lá, A missão 1 era localizar um objeto e, em 5 linhas, contar a história dele. Essa era a missão 1. A missão 2, que é a que vocês receberam agora, é gravar uma pessoa contando um fato, uma situação que ele viveu, como a Zélia Gattai acabou de fazer para vocês aí. Então, o que você vai fazer? Pode ouvir a vovó, a mamãe, o papai, o vizinho, pode ouvir um amigo, mas assim, é importante que seja alguém mais velho, com mais vivência, tranquilo? Mas pode ouvir qualquer pessoa, quem você achar mais legal. O detalhe é que isso tem que ter no máximo 2 minutos, tá? Não mais que isso. Ou áudio ou vídeo. Fala, Gustavo. O Breno falou que o celular dele tá 1%. Breno, procura um carregador, Breno. Encaixa o celular no carregador. Se acabar você caindo, você faz o seguinte. Você depois assiste a gravação, tá? Bem, a gente ainda vai ter mais uma missão no dia de hoje. Agora eu quero compartilhar para a gente falar sobre a última missão, tá? Lembro que a gente tem 2 textos para ler para vocês, mas a gente não vai fazer isso aqui, porque o nosso tempo é curto. A gente vai enviar em podcast para vocês ouvirem, então não deixem de ouvir. Beleza, vamos lá? Amélia, vou compartilhar com eles as fotos. E eu queria que a professora Amélia explicasse para vocês por que uma foto pode trazer. Vai, enquanto eu vou abrindo aqui. Uma foto pode nos remeter lá no nosso passado, na infância. Eu estava falando para a Sandra ontem, eu não tenho minhas fotos aqui. Hoje as fotos são diferentes das fotos de hoje. As mesmas que a Luísa tem hoje. A gente não tira as fotos do mesmo jeito. Quando eu era criança, nós tirávamos fotos, era um binóculo, que vocês sabem o que é, né? A gente tirava foto, colocava nesse, era um binóculo, eu não sei nem como fazer aqui. A Amélia travou para vocês? Travou para mim. Também Travou. Aqui, ó. Travou. Travou. Travou um pouco, Amélia. Volta um pouquinho que deu uma travada. A gente colocava um lençol para tirar a foto, ficar bonito o fundo, aquele fundo bonito. Que hoje a gente, né, não tinha selfie, não existia nada disso. Então, isso nos leva, nossa, remete lá no passado, você vai lembrando de tudo aquilo, como que era sua mãe grávida, seus irmãozinhos do pequenininho, como que era realmente a sua vida, lá de pequenininho. Então, assim, eu tenho bastante fotos, mas essas fotos, quando eu era criancinha, foram se perdendo no tempo, ficou com a minha mãe acabou se perdendo lá. Mas tenho fotos de mais velha, que a gente vai numa praia, você tira foto, você vai lembrar de grávida, eu tenho foto de grávida, bem bonita grávida, tava linda grávida, eu achava, né? Então, assim, tudo isso vai... É uma história de passo a passo que a gente vai, né, tendo ali. Eu pedi para a Pro fazer essa abordagem com vocês, porque eu queria mostrar algumas fotos minhas. Lembra que elas mostraram os objetos? Eu não mostrei nada? Eu vou mostrar fotos. E vou mostrar algumas. Essa daqui eu tinha 3 para 4 anos. Tá travando, gente? Eu tá me ouvindo bem? E agora? Pra mim, não. Eu acho que é a minha normal. que travou. Beleza, então vamos lá. Pra mim também. Se começar a travar, me avisem. O que acontece O meu aqui? tá travando. Nós temos, quando eu era criança, era mais, como a Amélia já contou, era mais complicado tirar foto. Aqui, eu devia ter uns 3 anos, e eu não lembro dessa foto, óbvio, mas meu pai conta que esse boneco que eu tô segurando era o meu xodó, que nem o gatinho da Maria Luísa. Era o meu xodó, ela andava com esse boneco para todo lado, e ele nem era bonito, viu, gente? Olha lá, um boneco careca, um boneco feio, mas isso que eu andava para todo lado com ele. E aí, diz que a gente foi para Pernambuco viajar lá para visitar a família, e eu esqueci ele na casa da tia. E eu comecei a chorar na rodoviária, chorar. Meu pai fez o seguinte, meu pai voltou para lá e foi buscar o boneco, e aí ele foi para casa um dia depois da gente, a gente ficou um dia sem pai,
na estrada, porque o pai foi buscar o boneco, porque ele disse que ficou com medo de eu ficar doente de tanto que eu gostava desse boneco. Queria mostrar essa outra foto, essa eu fiz em 2014. Isso aqui foi... O que vocês acham que tem aí? Tem 2 príncipes e uma moça vestida de princesa e um outro rapaz atrás com um olhar assim intrigado. O que eles estavam fazendo? Eles tinham montado uma apresentação na sala de leitura para motivar as pessoas a lerem livros de contos de fada. Então, eles pegaram, se vestiram de príncipes, de princesas, e foram encenar pedaços de contos de fada pela escola fora. Foi muito legal, essa é uma das minhas fotos favoritas, assim. Eles já estão grandes, estão fazendo faculdade, mas ainda... E o rapaz atrás não está participando. O rapaz atrás está observando e ele ficou todo assim, nossa, eles vão se bater mesmo, porque eles estavam fingindo que iam se socar pela princesa. Aqui é uma apresentação no Sesc, tá? Nós tínhamos o quê? É uma turma de ensino médio também, tá? E o que acontece? Tinha que fazer essa apresentação, nós tínhamos uma peça sobre a Grécia. E aí o pessoal, quando a gente chegou lá, todo mundo olhou e falou assim, nossa, mas a professora gastou muito, porque eles estão super gregos, assim, vestidos... Gente, nada. Eu fui na feira, comprei um monte de folha de louro, encaixei na cabeça deles, a gente pegou uns lençol, colocou os meninos, as meninas short, bustier, mini blusa, encaixou uns lençol de casa, cada um trouxe o seu, passou o lençol ao redor e foi fazer a apresentação, gente. E até hoje o povo acha que isso foi a coisa mais... o cenário mais bem elaborado da face da Terra, não foi, não. Foi a coisa mais barata que eu já fiz na vida. Bem, eu ia chegar aqui, essa é uma foto que eu amo também, ela é do ano passado, nós tínhamos 3 alunos que ganharam um prêmio aí, a Andressa, o Gustavo e a Camila, e a gente não ia fazer nada, não era possível por conta da pandemia. E isso foi tão triste, mas foi tão triste que a gente começou a pensar em como a gente faria para isso acontecer. E aí, lá no Ângelo, nós combinamos, né, com distanciamento, com álcool em gel, acho que tinha uns 3 totens de álcool em gel no caminho, assim, de tanto medo que as pessoas estavam nesse momento de ficar doente. E aí, fizemos lá a apresentação. Se você olhar na cadeira atrás, está inclusive o trabalho da Camila, está em cima da cadeira aí, e para a gente foi um avanço, porque a gente não se via há meses. E assim, foi mó legal, porque era todo online. E aí, para mim, essa foto é muito especial, porque ela mostra quando a gente quer alguma coisa, se a gente correr atrás, a gente consegue. Bem, eu quero mostrar outra foto, e aqui o que eu mostrei para vocês nesse momento. Eu mostrei fotos que cada uma representa uma coisa, mas você pode ter na sua casa aí fotos que representam a mesma coisa, muitas delas. E eu queria mostrar essas fotos aqui. Vou pedir que vocês tenham paciência comigo, que meu computador também não é nenhuma super máquina, tá? Espera aí, apareceu? Isso aqui é a sala de leitura da escola que eu estava antes de vir para o Ângelo Borto. E aí, se você vê a bagunça, olha essa bagunça, gente. Tá tudo virado do avesso. E aí, essa galera se reuniu, alunos, tá? E decidiram arrumar a sala de leitura, e aí fizeram isso virar isso. Olha, eu vou reforçar. Isso virou isso. Muito diferente, né? E aí, o que acontece? Para inaugurar o espaço, eles decidiram que eles iam ler livros para as outras pessoas. Mas não bastava ler livro de qualquer jeito. O que eles fizeram? Eles se fantasiaram. Então, eles saíram pela escola, fazendo leituras, vestidos de personagens. Se você ver nessa foto aqui, você tem uma bruxa e a moça do Harry Potter, aí, acho que é a Hermione. E você tem a Emília, você tem um palhaço. Essa daqui sou eu, tá? E eu tava contando história de terror, por isso que eu tava vestida esquisita, assim, com essa maquiagem branca aí, do lado da Branca de Neve. Mas a Branca de Neve conta uma história legal. Não, hoje não, mas depois eu conto. Aí, você fala assim, poxa, já ficou super legal, já
mexeu na sala, eles já contaram histórias, arrumaram tudo. Tá suficiente, não tá? Não, eles não acreditavam que estavam suficiente. Aí eles pintaram a parede, fizeram quadrados para ficar bem legal, arrumaram a porta, fizeram toda uma decoração na porta da sala. Aqui está escrito em inglês: o céu é o limite, né? E não dá para ver muito direitinho, mas os balõezinhos são feitos, são livrinhos que estão levantando os balõezinhos, é bem legal. E aí eles colocaram essas gibis que eram repetidos nas mesas, então as mesas ficaram decoradas e buscaram, com os outros alunos, conseguir doação de livro, para ter livro bom para ler na biblioteca. E aí eles decidiram fazer outra apresentação. E aí, para essa outra apresentação, eles queriam usar os Vingadores. Então, eles pediram para um professor de robótica ajudar a produzir, porque um dos Vingadores é o Tony Stark, né? O Homem de Ferro. Então, aqui eles estão produzindo esse negócio brilhante do Homem de Ferro. O coração. O coração do Homem de Ferro lá, que eles queriam fazer esta apresentação aqui. Você vai ver que já está completamente diferente aí o espaço. E no fim de um ano, isso tudo aqui aconteceu em um ano só, gente. No fim de um ano, aquela turma lá, que era pequenininha, ela ficou desse tamanho. Então... Travou. Travou. mesmo assim. Você travou. Peraí, a Sandra travou. Vamos falar com ela. Travou. Aguarda um pouquinho, gente. Travou. Sim, só um minuto. Cadê ela, prof? Só um minuto, deve ter caído. Peraí, gente, ela vai voltar. Peraí. Sandra, você caiu, né? Travou aqui. Só um minutinho que ela já vai voltar, viu, gente? Tá. Ela vai acabar de falar das memórias dela aí. Vocês estão gostando da aula, gente? Sim. Sim. Ó, a luz caiu aqui, prof. Sim. Ela vai voltar já, tá? Demais. Então, assim, quando acabar, vocês vão fazer essa missão, as duas missões que a gente falou, não para hoje, mas para a próxima aula, tá? A gente vai postar para vocês os podcasts com as leituras dos textos. E como que se faz também aí essa memória literária? Como a gente conta a memória de alguém? Vai contar a sua, é muito pouquinho, né? Você veja que a Zélia Gattai, ela começou a escrever com 63 anos. Ela já era casada, tem uma vida, né? Via uma criança pobre, mas uma criança feliz. Ela foi uma riqueza muito grande. A gente é pobre, mas sempre tem muitos livros em casa, tem a família que é leitor. Ela casou com Jorge Amado, um escritor muito famoso, né? Fez parte da Academia Brasileira de Letras, que é a Academia Brasileira onde estuda as línguas, tudo, então, de literatura. Então, foi onde ela começou a escrever. Davi Eugênio se apresentando, o quê? Ah, Davi é o menino da... Quem é Davi? Davi é da... Davi, você está apresentando a tela, tira de apresentação. Tirei. Não mexe em nada aí, viu? A Pro acabou de entrar. Isso, a Pro entrou. O Davi... Caiu minha luz também. Tá compartilhando ainda? Casa. Então, não, saiu já. Ah, tá. caía aqui, a luz piscou do nada aqui. Hoje é a terceira vez que isso acontece. Então, peraí, um pouquinho de paciência aí. A Amélia vai conduzindo, que eu só estou tentando reconectar. Eu estou conversando com eles, pode deixar. Então, oi, Maria Luísa. Quer falar, Maria Luísa? Pode falar. Professora, sabe aqueles binóculos que você falou sobre do negócio? Eu tenho. Ah, você tem. Então, você pode falar sobre isso. Você pede para sua mãe. Olha quantos você tem. Eu tinha também vermelho, rosa, verde, mas só que ficou na casa da minha mãe. Eu era pequenininha. Que legal, Maria Luísa. Você viu que linda? Aí você pode falar dela, sua mãe pode falar, alguém vai falar desse objeto aí, entendeu? Vai ser bem bacana, olha que lindos.
Eu até falei, tinha toda a cor, vermelho, azul, verde, roxo, Aí, amarelinho. quem não sabe o que é isso, aqui Ai, se mãe. abre, você tira a foto bem pequenininha, você vai, abre esse negócio, coloca a foto que você queria, colocava aqui, depois fechava, depois ia bem aqui no buraquinho, onde É um tinha a luz. negativo. É um É, negativo. É que não se usa mais isso, mas antigamente a foto ela vinha um negativo e a foto. Então é esse negativo que eles colocavam aí dentro, aí tinha uma ampliação aí. Eu mas também o tenho meu, essas Sandra, o fotos. nosso não vinha foto, ele já vinha desse jeito. Eu acho que era acho que era por causa do valor, né? Cada Não, um tinha um valor. Então, a minha mãe só vinha só essa foto que a gente tinha. A gente não tinha foto de pequenininho, entendeu? Aí depois, as fotos sempre vinham nesses binóculos. A gente olha lá dentro e a gente lá dentro. A gente não tinha foto de papel impressa, não. As fotos são de quem, Maria Luísa? filha lá da minha mãe. Da sua mãe, né? Aí ela pode contar a história das fotos dela. Porque a gente pode ser com fotografia, pode ser com um objeto, e sempre tem uma história para contar. Um livro que a gente ganha, uma carta, né? A de alguém que a gente gostou lá na infância. Então a gente vai contando aquelas histórias de criança, sua mãe pode contar. Eu tenho muitas histórias para contar. Eu acho que vou fazer igual a Zélia Gattai, e vou escrever também para mim, viu? Porque, olha, eu tenho uma história assim que eu saía e eu morava no interior. Lá em Minas Gerais, eu já falei com uma turma aí que eu sou lá Eu de Minas morava em Minas Gerais. Gerais. Isso. Aí eu saía, menina, né, igual vocês, assim, queria usar uma saia mais curta, toda bonitinha, uma saia mais curtinha. E a gente não podia usar saia curta. A saia tinha que ser só saia comprida, porque tinha que ser menina direita, menina do interior, senão as pessoas iam falar mal da gente, né, ficar mal falado. Sabe o que eu fazia? Eu e meus irmãos fazíamos? A gente saía com a saia comprida, quando passava em determinado lugar que minha mãe não estava vendo mais, a gente enrolava a saia, deixava a saia bem curtinha. E quando voltava para casa, a gente puxava a saia, arrumava, chegava com a saia longa. A gente saía com a saia curta, saía com a saia longa, no lugar ficava com a saia curta e voltava com a saia longa para casa, porque a gente podia usar roupa. Então, assim, são muitas histórias que a gente tem. Então, tudo isso você vai contando, vai dando um livro, realmente, igual a Zélia falou. E quando vai namorar, né? Tem muitas histórias para contar. Quem mais aí tem algum objeto que quer mostrar que possa. Agora eu voltei. Ah, a Sandra vai acabar de mostrar o dela, olha. O que a gente está vendo? Alguém me conta? As fotos lá da biblioteca, a turma que se juntou. Foi, gente? Isso? Vocês prestaram atenção? O que foi que a Sandra estava mostrando? Sim. Ah, então eu vou voltar a compartilhar com vocês. Espera aí, enquanto vocês terminam. Espera aí, rapidinho. Tava com a foto do grupo todo. Eu peço desculpa, gente, a luz piscou aqui. Isso é difícil acontecer, viu? Mas hoje já é a terceira vez. E aí esse grupo aqui ficou enorme, assim, e foi legal, porque até hoje eles funcionam lá, e eles têm esse projeto. Isso tudo ocorreu em 2019, em 2020 eles não conseguiram fazer nada, em 2021 eles retomaram o projeto, porque era algo que eles amavam fazer e que era importante. Para finalizar essa parte de fotos, eu vou mostrar uma coisa sobre trabalho voluntário. Eu queria que vocês prestassem atenção, isso também equivale a muito tempo, tá? Essas fotos começam aqui em 2004 e elas vão até 2012. Travou. Eu? Tô travada? Não travou, não. Beleza. Também tá normal. Beleza, então eu vou seguir. O que acontece? Em 2000 eu vou passar rapidinho para mostrar. Ó, em 2004, a minha filha, hoje ela tem 19 anos, ela era esse bebezinho aqui que eu tô mostrando para vocês. Esse bebezinho, pequenininho aqui, ó, ela fez o aniversário e ela era fanática pela Xuxa. E aí nós pegamos o quê? A família toda topou a brincadeira de fazer o mundo da Xuxa para ela. Eu tô aqui com ela no colo, aqui tá minha irmã, meu irmão, a minha prima, a minha filhada, meu primo, só uma galera. E aí o que acontece? Depois disso, acabou a festa aqui em casa, a gente resolveu que a gente ia em outros lugares
para mostrar para as pessoas, para levar essa alegria, essa felicidade da turma da Xuxa. Aqui, por exemplo, é uma instituição para pessoas com síndrome de Down. Eu acho que eles, na época, recebiam coisa de 30... Você tá atrasada. Acho que é você, Maria Heloísa, ela não tá, não. Eles recebiam coisa de 30 jovens, assim, até de 18 e pouco. Se olhar para o rostinho deles, vocês percebem que eles tinham uma dificuldade. E tem dois fatos curiosos aqui. Aqui o Tchutchucão, quem vestia era meu irmão e minha irmã. Mariana Campos levantou a mão. Eles se revezavam vestindo o Tchutchucão. E, na época, eu já deixo a Mariana falar. Olha a Dani aqui, pequenininha. E na época... Não, eu só ia falar, Pro, que, tipo assim, para algumas pessoas trava a reunião e para outras pessoas não, entendeu? Entendi. Não, é importante que a gente consiga ver. Quem não tiver bom, depois a gente vai disponibilizar. É por isso que a gente está gravando. Então, fiquem tranquilos. E aí, deixa eu só concluir. Eu levava, toda vez que eu ia num lugar diferente, eu levava um CD com 30 canções. E eu nunca na minha vida toquei as 30, em lugar nenhum. Para criança, que nem vocês, um pouco mais novo, nunca toquei. Para essa galera aqui com essa deficiência, eu toquei as 30 músicas, ainda teve algumas que eu toquei 2 vezes. De tão animados que eles ficaram com a história, com a gente ter ido lá. Foi muito especial para eles. E aí eles me disseram assim que eu nunca mais ia voltar, porque todo mundo que ia nunca voltava. E aí eu falei, não, eu volto. Gente, infelizmente eu não voltei mesmo, não. Não rolou. Mas não foi por mal, não foi por culpa deles, foi por culpa do mundo. Primeiro a gente começou com a Xuxa, e aí a gente descobriu que era legal e resolveu fazer em circo. Porque o circo é uma linguagem que todo mundo gosta, né? E aí eu queria mostrar para vocês quem participava, né? Então eu tinha alunos que participavam. Esse aqui é meu filho que estuda lá no Ângelo Borto hoje, tem 15 anos. E a Dani aqui pequenininha na época. Desliga o microfone, Joyce. Aqui, ó, isso aqui era uma apresentação com aquela música da Xuxinha, que a Xuxa fica, 2 olhos, que eu fazia junto com a minha filha. Eu guardo no coração, porque só sobrou essa foto sobre a gente fazendo isso. Eu não tenho uma filmagem, eu não tenho nada, porque a gente ia nos lugares e não era legal ficar filmando as pessoas que precisam, que têm essa necessidade de atenção. Mas, assim, o trabalho voluntário te traz uma paz interior e uma mudança de perspectiva. Isso aqui é uma época que a gente trabalhou com Hi-Fi, eu não sei se todo mundo conhece, mas a gente fez apresentações com as músicas do Hi-Fi. Também porque a criançadinha gostava e a gente queria colocar isso. Só que é uma ação chamada Mackenzie Voluntário, onde você vai lá, nós fomos de palhaços, né? Mas você recebe a camiseta e você... Isso aqui é num asilo em Poá, um lugar maravilhoso. Esse a gente voltou. Por 6 anos seguidos, nós estivemos lá ano após ano, por 6 anos, participando dessa ação nesse asilo de Poá. Meus irmãos vestidos de palhaço. Eu pulei algumas fotos na perspectiva aqui, mas foram 12 anos de projeto. Então, assim, foi muito tempo lidando com isso. Meus filhos cresceram dentro dessa perspectiva de trabalhar, de ir lá, fazer pelos outros, né? Transformar. A gente criou um nome para o grupo na época, chamava Circo Dani Alegria, essa era a logo aí do ambiente, e eu pegava e me vestia de apresentadora. O legal é que teve uma época que todos os palhaços tinham nome de comida. Então, esse aqui, ó, chamava croquete, esse aqui chamava coxinha, esse aqui era o risole, essa aqui era a empadinha, a minha filha era a Tata Balinha, aqui no canto, ó. O meu filho pequeno, que não está por aqui, era o Mini Chicken. E eu me chamava apresentadora cardápio, porque com tanta comida, gente, na boa, o que eu fazia era apresentar o cardápio aí durante o tempo. Isso aqui é numa instituição muito carente, que eles iam distribuir brinquedo para as crianças, um lugar muito cheio. No geral, a gente não pode tirar foto do lado de lá, porque expõe as pessoas e você não tem direito de imagem, né? Então, a gente só tirou foto da gente mesmo.
E aí aparece um ou outro de vez em quando, assim, mas a gente não pode expor. E foi muito tempo nesse trabalho aqui. É o que eu sinto falta. Eu, por mim, faria voluntariado ainda, mas foi uma época da minha vida, foi uma fase, e passou. Mudou-se as coisas e precisou mudar, né? E o que eu queria com essas fotos? Eu queria primeiramente mostrar para vocês que a gente, às vezes, as fotos, elas trazem histórias, que se você olhar só para a foto, você não saberia nem a metade do que eu contei por aqui. A minha filha tinha 2 anos, ela participava de todas as apresentações, e em momento nenhum a gente deixou ela entender que o tchutchucão não era o real, não era o cachorro. Ela achava que era, porque tinha hora que a tia dela sumia, tinha hora que o tio dela sumia, mas ela não sabia que era eles que vestiam. Então a gente teve todo esse cuidado, porque é para conservar a criança. E o tchutchucão era a coisa que mais fazia sucesso, mas ficar dentro do tchutchucão, gente, era uma coisa desumana, porque a roupa era quente, mas era quente, era quente. Você saía de lá, você saía pingando, assim, parecia que você tinha tomado banho, de tão calor que era. Bem, é isso. Parecia que você estava dentro de uma frigideira, né? Exatamente, disso para pior, né? Então, assim, você saía parecia totalmente molhado, assim, de dentro do tchutchucão. Teve lugares onde a gente foi apresentar que não tinha onde se trocar, a gente se trocou no meio do corredor, assim. Alguns lugares bem carentes mesmo, mas muito legal, uma experiência interessante, que quando a gente foi falar sobre foto, eu falei, vou contar para eles as minhas experiências. E aí, viemos para a nossa missão 3, no último minuto de aula. Vamos lá? Anota aí, missão 1 dada... Isso que mostra, depois você mostra, tá, Marcos? Que era só um pouquinho. Missão 1 dada, que a missão 1 era o quê? Era localizar um objeto que conta uma história e escrever 5 linhas, mais ou menos não, para mais, sobre esse objeto. Missão 2 era qual? Gravar uma pessoa contando uma situação que viveu em sua vida. E a missão 3, o que vocês acham que é? É claro que tem a ver com fotografia. Foi o que a gente lidou até agora. Você vai ter que achar uma foto antiga. Na verdade, você vai achar várias, né? Vai ouvir as histórias e vai escolher aquela que é a mais legal de contar pra gente. Então, o que você vai fazer? Você vai achar uma foto antiga e aí vai descobrir quem é que são as pessoas dessa foto, o que elas estão fazendo, o que isso representa, quando ela foi tirada, onde, em que situação. Descobre tudo da foto e conta pra gente. O mínimo também é 5 linhas, mas quando eu falo mínimo, gente, não é para delimitar a escrita de ninguém, pelo contrário, é para que vocês possam saber aí que para ninguém mandar uma linha falar é a foto da minha mãe e achar que isso ganha nota. Eles estão perguntando se a foto tem que ser deles. Não, pode ser uma foto de qualquer pessoa. O que eu quero, o que nos interessa nesse momento é a história. Então, assim, se você pegar, eu vou lá na casa da minha avó, tem uma foto que tem minha mãe criança. Como é que foi tirada essa foto? O que aconteceu? Então, é para você encontrar uma foto, você pode estar nela ou não. Eu mostrei uma para vocês quando eu tinha 3 anos de idade. Eu não me lembro de nada dessa foto. Eu não me lembro nem de ter saído nessa foto. Pode falar. Qual é a data de entrega? Vai estar no Google Sala de Aula? A ideia sempre nesses vai ser uma semana, Jorge, porque a gente precisa dessa para a oficina seguinte. Então, assim, a gente vai liberar na segunda para vocês enviarem antes de quinta, que é a data da oficina aqui. Só que a gente vai compartilhar algumas histórias e etc. E isso a gente vai compartilhar só na outra semana, sempre na semana posterior, que tem que dar tempo de eu e a Amélia corrigir. Então, vocês vão ter uma semana para enviar, tá bom? E quem mais? Eduardo, levantou a mão? O Marcos quer mostrar alguma coisa, o Eduardo daqui a pouco fala. Fala, Marcos. Vai ser tudo em vídeo, sala de aula, tipo assim? Vai ser tudo no Google Sala de Aula. Essa é uma pergunta que pode ser que muitos tenham aí. Mas, pode ser um vídeo ou um áudio. O outro é para mandar a foto e a explicação por escrito. E o primeiro lá também é foto e explicação por escrito. Tranquilo? Marco, sua vez. Quero contar a história da minha corujinha. Conta aí rapidinho pra gente. Eu ganhei quando eu fiz meu aniversário de 10 anos. Meu irmão deu
pra mim, eu tava dormindo, eu acordei e tava ela em cima de mim. Ai, que bonitinho, Marco, legal. Acho que você podia usar ela lá também para contar a história lá, Marquinhos. Gustavo, Deu quer nome falar? de virgem. Como é que ela chama? Eu não tenho E de nada. virgens. Edviges, que nem a do Harry Potter. Todas as missões, essas coisas assim, vão estar tudo no Google Sala de Aula, não vão? Vão. Vai estar tudo lá, mas vai estar dividido assim, aula 1. Então, vai entrar aula 1 e vai estar formulário da missão 1, missão 2, missão 3. E aí, a aula gravada. E aula 2, e as missões. Vai ter aula, vai ter várias missões, como a de hoje. Vai ter aula que vai ter uma missão só, tá? Tudo depende de qual oficina que a gente está fazendo. Tranquilo? Mais dúvidas? Mãos levantadas? Tem alguma coisa no chat, Gustavo? Ô, Pro, pode usar o Word para fazer as coisas que precisa de 5 linhas? Pode usar o Word, Davi, mas acima de tudo lá vai ter também para você escrever lá no meu formulário. No formulário da Amélia, no formulário da Lucielma, eu não sei de que sala que é o Davi, mas vai ter lá, Davi, para você digitar lá mesmo no formulário que a gente vai abrir. Isso é o que eu perguntei, não, vô. Desculpa, Davi, eu achei que tinha sido você. Fui eu, não. Fui eu, Pro. Eu abro e fecho, aí eu não dá tempo de eu ver. Gente, eu sou lentinha, me ajuda aí. Quem? Marcos Vinícius. Ah, tá bom, Marquinhos. Ó, é isso, vai tá lá aberto os formulários. Dentro do formulário, tem como Professora, você já digitar, não precisa do Word. Se você quiser, outra a história. foto precisa ser antiga ou pode ser atual? Pode ser a foto que você quiser, desde que ela tenha uma boa história. Tá bom. Tá bom? Ah, tá, entendi. Brian? Eu entendi agora. Vocês escolhem. A foto tem que ter uma boa história por trás dela. Gente! Isso que é importante. Vai ter escrita na foto? GLT, Sandra, fala. Eu vou te mandar dá tempo de mandar para ele, para mostrar para eles uma foto que eu acabei de receber aqui lá de Minas Gerais, rapidinho. Manda no WhatsApp que eu já compartilho aqui. Ah, peraí. É rapidinho. Olha lá, a Amélia quer mostrar rapidamente aí uma foto para vocês de Minas Gerais. Deixa eu pegar aqui a minha conversa. Mandei no seu WhatsApp. Em tempo real. Em tempo real. Estamos com a foto da Amélia na tela. Dá para abrir a foto? Um pouquinho mais? Meu Deus do céu. Não dá para abrir? Pera, calma, mulher. Tô baixando. Melhorou? Melhorou. Tá vendo a pessoinha lá em cima? Sim. Gente, Sim. é a minha mãe. Ela tem 82 anos, fez 82 anos em janeiro. Teve O Covid. que ela tá fazendo em cima do telhado? Ela sobe em cima do telhado, ela sobe no telhado para arrumar o telhado, para tirar gambá, sei lá o que. Ela mora lá numa cidadezinha bem pequenininha, tem muita história para contar. Aí ela lava a cabeça branquinha na cara de cima. Aí a vizinha não vai lá e tira a foto e manda para mim, olha onde sua mãe tá. É só para compartilhar com eles um pouquinho, que faz parte da história da gente. Certíssimo. GRT tá de mão levantada. Fala pra gente que você quer falar, que eu não sei quem você é. Pro, eu juro que pensei que era um homem. Aquilo ali em cima era É sua porque o mãe. cabelo tá curtinho, né? Mas é uma mulher, ela tá com vestido e a antena parabólica lá, tá lá em cima do telhado. Eu acho que eu consigo aumentar para vocês verem melhor a mãe. Ah lá, isso, agora. Olha lá. Não é perigoso? A sua mãe É tá perigoso, mas ela é teimosa lá. Ela sobe, ela é muito forte. Ela é danadinha. Ela é muito corajosa. Ela põe a escadinha para cada lugar para ela subir, ela deixa a escada lá. Olha lá. Professora, onde que envia as atividades? Vai ser tudo no Google Sala de Aula, tá? Vocês vão enviar tudo por lá. No Google Sala de Aula,
vocês vão receber lá Olimpíadas de Língua Portuguesa. Aí vai estar aula 1, essa aula aqui, essa é a primeira. E aí depois, mesmo que você perca a aula, digamos, Sofia, que aconteça com você o que aconteceu comigo. Sua internet, faltou a luz aí. Aí vai ter lá a gravação da aula 2, se você não participou, e as missões para fazer, tá? Todo mundo tem que participar. É importante porque é uma evolução em escrita, é uma evolução em entendimento. E aí é um momento para a gente compartilhar. Lembrando que os primeiros que chegarem aqui vão poder escolher as 2 músicas que a gente toca antes da aula começar. E até fazer oferecimento. Tá? Desde que não tenha palavrão, vocês sabem como funciona. Pessoal, a gente precisa encerrar a aula, a gente já passou 8 minutos do horário. Eu vou confirmar com o 7º ano aí, rapidamente, quem está na minha lista. E quem eu não e aí vocês vão saindo. Quem eu não falar o nome, o 6º ano espera que a Amélia vai fazer isso também. Mas o 7º ano, quem eu não falar o nome, escreva agora no chat, tá? Vai lá, 7A, Ana Carolina, Dulce Maria, Gustavo Costa, Eduardo Oliveira e Felipe Nojosa. Vocês estão anotados. Se você é do 7º A e eu não falei... Eu não anotei todos, porque tem muitos, não consegui. Então, quem não colocou o nome no 6º ano, já coloca antes de sair. Tá, gente? 7º B, Marcos Lobato, Larissa T, Marcos Leonel, Nicole Godoy, Leonardo Souza e Isabela Assunção. São os que eu anotei. E o C, Rebeca, Ítalo Gabriel, Lucas Santos, Breno Alves, Isaac Luiz, Camille, Ana Lívia, Camila Sayuri e Eloá. Esse é o povo que eu anotei. Se alguém eu não falei o nome, eu não anotei. Coloca seu nome agora. É muitos eu sei. Tchau, meus amores. Falou, gente. Tudo de bom! Tchau. Tchau, professora. Tchau, professor. Tchau, gente. Obrigada pela presença, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau.